começar nada que você não dependa de um milagre para sustentar. Os mais céticos vão dizer que isso é imprudência. Os que já entenderam essa chave, entenderam que isso é dependência. Quem é crítico demais vai falar: irmão, é imprudente você fazer isso, se mover dessa forma, você crer nisso, a sua expectativa está nisso. Mas para quem já viu Deus fazer no passado, isso não é imprudência, isso é dependência. Eu não posso ter sonhos que eles se cumpririam mesmo se Deus não fizesse. Irmão, tem uma frase, se eu não me engano, do Billy Graham, ele diz o seguinte: na igreja contemporânea, 99% das coisas poderiam continuar a ser feitas, mesmo se o Espírito Santo fosse removido. Para pensar, se o Espírito Santo fosse removido da tua jornada, quantas coisas você continuaria operando e quantas cessariam na hora? Se o Espírito Santo fosse removido, eu não conseguiria pregar mais 2 semanas. Se o Espírito Santo fosse removido, a gente não conseguiria ver curas acontecendo no mesmo instante. Agora, tem gente que acha ok fazer uma construção de uma jornada que mesmo se o Espírito Santo fosse removido, nada mudaria. Irmão, se tudo que você tem é sustentado por tudo que você pode, você está construindo sozinho. O que Deus tem para nós é construirmos algo que, se ele saísse da história, não se sustentaria mais. Você está comigo? Os milagres têm que ser a base que escora os nossos sonhos. Os milagres têm que ser a base que escora a nossa família. Os milagres têm que ser a base que escoram o nosso ministério. Os milagres têm que ser a base que escoram o nosso futuro. Você já viu uma laje? No Brasil é mais comum do que aqui, né? Aqui eu acho que eu nunca vi ninguém, pelo menos nunca me chamaram para bater uma laje aqui. No Brasil é mais comum, né? A gente vai bater uma laje, vai ter uma feijoada depois para comemorar. O brasileiro tem que ser estudado. É por isso que o Elon Musk estava lá. A NASA demorou. Não sei se você já ouviu essa expressão. Como é que é da NASA a expressão, me ajudei? O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, é isso. Aí a NASA deu mole, o Elon Musk foi. Porque o brasileiro tem que ser estudado. A gente consegue bater uma laje e celebrar com uma feijoada. Não é um açaí, não. Não é um chá gelado, é uma feijoada. Paio, bacon, aquele ovinho, pocheiro. Só quem já bateu uma laje sabe do que eu estou falando. Então quando você bate uma laje, é comum você colocar escoras debaixo da laje. Você já viu isso alguma vez? São normalmente de madeira, agora está mais moderno, você pode alugar, tem de metal também. O que são escoras? É algo que sustenta uma construção em andamento. Depois que está tudo firmado, isso até pode ser removido, a base já está firme. Mas enquanto está sendo construído, você precisa de escoras para sustentar o que está sendo construído. Os milagres precisam ser as escoras que sustentam a construção da nossa história. Porque qual é a glória de um Deus que pode levantar improváveis, mas só usa aqueles que todo mundo acha que é provável que sejam usados? Qual seria a glória de um Deus que pode todas as coisas, mas só usa quem está pronto, quem tem o que precisa, quem sabe o que precisava saber? A glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. É quando ele pega os que não são, os que não podem, os que não têm, para confundir os que acham que são, os que acham que podem, os que acham que têm. Alguém me ajuda a pregar, pelo amor de Deus? Irmão, a glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. É quando a gente olha para a história de alguém e fala: cara, só Deus poderia ter feito isso. A glória é dele nessa história. A Bíblia diz que a glória de Deus está nos nossos muitos frutos, e assim nos tornaremos os seus discípulos. Então, quando a minha casa vive coisas que, se dependesse só do André, não poderia viver, Deus, ele é glorificado, ele é exaltado, porque pessoas vão olhar para essa construção e vão falar: irmão, se não fosse a mão de Deus, esse cara estava lascado. Eu brinquei com o pastor Eric na hora da oferta sobre a cruzada, Crusades in Brazil, Jesus. Eu nunca me imaginei falando isso em inglês, tendo um pastor americano na igreja, pregando na América, e nem vendo 80 mil pessoas se movendo para a gente estar queimando junto. A conta não fecha financeiramente, a conta não fecha naturalmente, estrategicamente, e é por isso que eu sei que é Deus quem começou e é Ele quem vai sustentar.
Porque se o André fosse a única escória que sustenta uma cruzada que vai tocar estados, irmão, essa cruzada ela nem começaria. Mas quando Deus de milagre está sustentando algo improvável, você está comigo? Deixa eu liberar algo sobre você, irmão. Você quer viver o sobrenatural? Então deixa Deus te levar para lugares de desconforto. A gente fala o tempo todo que crê em milagres, mas a gente faz de tudo para não depender de um. Você crê em milagres? Creio. Mas deixa eu fazer isso. E quando tiver tudo garantido, aí Deus faz. Não, irmão, Ele nem precisa fazer. Porque você escolheu estar no lugar onde, se Deus não estiver, não vai fazer diferença. O teu teto é baixo. Os teus sonhos cabem dentro de você. Irmão, olha para mim. Você pode sonhar algo que cabe dentro do que você é capaz de gerar. Você vai ver algo extraordinário. O extraordinário é algo que é além do ordinário. Mas se você sonhar algo que só cabe em lugares que Deus pode sustentar, você não vai viver o extraordinário, você vai viver o sobrenatural. O sobrenatural é além do natural. O sobrenatural é além daquilo que a gente pode fazer sozinho, é além daquilo que a gente poderia comprar, negociar, conquistar. Vocês estão felizes? Eu estou vendo tanta gente com um semblante passivo, tá estranho hoje. Até algumas pessoas, eu tô vendo até líder de GC aqui hoje desanimado. Eu tô preocupado, será que é comigo? De verdade, eu tô pregando e eu tô assim, Jesus, será que é comigo? Vambora, meu filho. Que eu sei que tá escuro, mas eu consigo ver o semblante de cada um. E me preocupa ver a falta de expectativa quando o seu pastor tá pregando sobre milagres. Se você é um visitante, tudo bem, você está ouvindo alguém falar algo. Se você é ovelha, o seu pastor está lembrando que é uma vida de milagres, é o tipo de jornada que Deus tem para você. Você está comigo? Vamos lá, igreja. Não comece nada que não se sustente se não for através de um milagre. Essa semana eu anunciei algo que eu sonho há alguns anos. Tiramos do papel. Um tempo de imersão, 3 dias, 6.000 pessoas. E aí as pessoas me perguntam, cara, me fala aí qual que é a estratégia, como é que vai ser? Eu falei, irmão, eu não tenho ainda a estratégia, eu tenho a visão. Quando Deus te dá uma visão, a estratégia vem ao longo da construção. Quando Deus te dá uma visão, a provisão vem ao longo da construção. Quando Deus te dá uma visão, as conexões vêm ao longo da construção. Só que alguém que não se move por visão, mas se move por estratégia, ele sempre procura primeiro a estratégia, as conexões, a provisão. E quando ele tem tudo o que precisa, ele começa. Minha mãe já pegou, aí não é fé. Isso não é fé, irmão, isso é óbvio. Celebrar quando você tem tudo que precisa não é fé, isso é óbvio. E é por isso que eu contesto a diferença entre você fazer uma promessa para Deus e você esperar o cumprimento de uma promessa de Deus. Alguém que já fez uma promessa? Deus, se isso acontecer eu faço tal coisa. Se essa porta se abrir eu faço tal coisa. Alguém que já fez uma promessa? Eu já fiz várias promessas. Mas se a gente for analisar pela perspectiva da fé, fundamentalmente uma promessa é uma expressão de dúvida. Porque você estabeleceu uma condicional para Deus. Deus, se acontecer, eu faço. Se a porta abrir, eu faço. Se o contrato for assinado, eu faço. Isso não é fé, isso é dúvida. Fé é você tratar as coisas que não são como se já fossem. Fé é você se mover da seguinte perspectiva: Deus, os meus olhos ainda não veem, mas como o Senhor disse que faria, eu vou me mover como se o Senhor já tivesse feito. Vem comigo, irmão. A fé é você tratar o que não é como se já fosse. E como isso vai acontecer? Só por um milagre. Eu lembro que meus pais tinham um GC lá em Cabo Frio, que tinha uma mulher que ela sempre separava uma cadeira vazia do lado dela, porque o marido não era convertido, né, mãe? Pra que essa cadeira? Pro meu esposo. Eu tô guardando porque um dia ele vai sentar. E sabe o que aconteceu? Um dia ele sentou. Um dia esse cara entrou no GC e ela falou, seu lugar tá aqui, eu tô esperando faz tempo. Alguém que separa o lugar para alguém que não quer vir, é alguém que sabe que ele vai vir um dia. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei que vai se cumprir. Vamos ser sinceros, irmão.
Vou fazer uma analogia. Quantas cadeiras a gente tem separado na nossa mesa para que os milagres tomem assento? Tem milagres que não aconteceram porque a gente ainda não abriu espaço para eles sentarem. É só uma analogia, ok? Eu estou personificando aqui um milagre. O milagre chega e ele fala: bom, Deus me enviou para essa casa, deixa eu ver onde é que eu vou sentar. Aí está aqui, estratégia. Não, estratégia já sentou, deixa eu ver aqui. Não, conexões, network. Não, peraí, já está ocupado. Isso aqui, não, isso aqui ele pediu ajuda. Isso aqui ele está dependendo de favor de homens. Caramba, cara, não tem espaço para mim. Deixa eu voltar porque eu acho que eu vim para o lugar errado. E aí, milagre, como é que foi? Chegou na casa do Fernandes? Cara, eu até cheguei, eu acho que eu fui na casa certa, mas não tinha espaço para mim sentar. Porque a estratégia natural já tomou lugar. Irmão, eu sei que o que eu estou falando pode parecer difícil para alguns aceitarem. Eu sei que é difícil até a gente celebrar, porque parece algo muito teórico. Mas se você analisar os últimos 10 anos da minha vida, você vai entender o que eu estou falando. 2017, meu coração quase parando. Quando a Cécia nasceu, hoje ela faz 9 anos de idade. Há 9 anos atrás, na sala do parto, Kezinha foi curada de bipolaridade. Se eu for pegar 4 anos atrás, eu estou num apartamento vazio, com móveis sendo doados. Se você for pegar 2 anos atrás, eu estou pregando aqui rouco, com anestésico, com 6 voluntários sustentando a igreja, no meio de uma pandemia. Então, se você ouviu falar que o seu pastor se tornou há 3 anos o podcast de religião mais ouvido do Brasil e um dos mais ouvidos da América Latina, talvez essa é uma informação que você tem, que você não sabe, é que há 14 anos atrás ele estava se casando e no primeiro ano de casado ele quase divorciou. Que há 10 anos atrás ele estava morando na casa dos fundos da rua Estados Unidos. 10 anos depois ele está morando nos Estados Unidos, numa casa que está na frente. Que há 14 anos atrás eu estava me casando, mas há 16, 17 eu estava entrando numa igreja evangélica pela primeira vez, porque eu não suportava crente. 17 anos depois eu me tornei crente, pastor evangélico, e estou ajudando a plantar a igreja. Então você tem que entender, irmão, que a informação que está sendo liberada, a palavra que está sendo liberada, a revelação que está sendo liberada, ela precisa ser acompanhada de lastro, de marcas, porque senão é só uma ideia sobre Deus. Então eu estou liberando sobre você uma palavra de um Deus que cura, porque eu fui curado e por isso o meu coração ainda bate. Eu estou falando de um Deus que restaura, porque no primeiro ano do meu casamento, o meu casamento foi sustentado, e por isso eu ainda tenho uma aliança há 14 anos sendo renovada. Olha que loucura isso. A gente estava em Israel, numa gruta, num lugar subterrâneo, acho que é onde Davi ficou com alguns dos seus valentes, e a gente teve um culto lá. E eu lembro que nesse culto o Samuel Wagner, ele liberou uma palavra para mim. Eu nem, vou ser muito sincero, vou abrir meu coração aqui, ele deve até ouvir em algum momento essa palavra. Sempre tem uma galera lá de Fortaleza conectada. Eu nem sabia que Deus usava ele assim. E quando ele veio, Rebagadarabaixou, eis que eu te digo, eu falei: o que o Samuel vai falar agora? Aí ele começou a falar, e eu senti Deus naquilo que estava sendo falado. E aí daqui a pouco, irmão, ele começou a liberar algumas coisas, e uma dessas coisas, ele disse: Deus vai te dar um filho no próximo ano, e vai ser um filho homem, mas não vai parar aí. Ele tem mais um filho para você, e vai ser uma menina. E aí vai se cumprir o que Deus está falando para você hoje, para que você nunca se esqueça dessa palavra. No ano seguinte, notícia, Kezinha está grávida, veio o Benício. E aí a gente ficava naquela brincadeira, eu falando que eu queria 4, Kezinha queria parar no segundo, mas Deus falou 3, eu falei: ó, entre eu e você, vamos ficar com ele sabe o que faz. E aí Benício, bebê, ainda vem a notícia: tô grávida. Aí só falar tô grávida, o bebê já se manifesta, glória a Deus. Tô grávida, amém. Por mim a gente não fazia teste de sexo, inclusive é algo que eu queria inspirar. Eu não consegui convencer minha esposa, mas eu tentei de todas as formas. Deve ser incrível o médico falar: it's a girl, it's a boy. Você saber na hora do parto se é um menino ou uma menina, deve ser incrível. Eu falei: amor, só tem 2 opções. A gente sabe que é uma criança. Se é menino ou menina, é 50% para cada um. Deixa eu saber no dia, cara. Você acha que é emocionante ver chá de revelação? Emocionante é o chá de revelação ser feito no dia do nascimento. Faz sentido? Quem é mais antigo sabe do que eu estou falando. Mas aí ela quis fazer, e aí o resultado: menina. Se cumpriu a palavra que Deus tinha liberado. Mas sabe o que é interessante? Você está comigo? No nascimento do Benício, quando a Kezinha estava ainda com a barriga aberta, no meio da sala de cirurgia, e quem é homem, se você não tem um estômago forte, não te aconselho a participar do lençol para cá, ok? Ficar só do lençol para cá.
Do lençol pra cá, sua esposa tá linda, maquiada, cílio, rímel, toda feliz, anestesiada. Do lençol pra cá, irmão, virou, como é que é o nome daquela série de cirurgia lá, virou? Hã? Isso, é Grey's Anatomy. Eu passo muito tempo orando, não tenho tempo pra essas séries. Tô brincando. Eu tô assistindo uma brava, filho. Qualquer dia desse eu faço uma série falando sobre a série. Mas vai ter um dia que o cinema vai fazer séries falando sobre as nossas séries de mensagens. Eu creio nisso. Ladrões de Alegria é uma boa série, Netflix, nota a gente, hein? Back to the Future é uma boa série também. O que eu tava falando? Ah, do lado daqui da cirurgia, parecia Grey's Anatomy, irmão. Sangue, muita gás e os médicos lá mexendo a barriga da sua esposa aberta. É estranho de ver aquilo. E aí desse lado do lençol, amor, tá tudo bem? Eu falava, amor, tá tudo ótimo. E aí eu virava, sem brincadeira, era exatamente assim mesmo. Tá tudo tranquilo. E aí o médico daqui a pouco abre, são 7 camadas de pele, se eu não me engano, é isso, doutor? E aí ele fala, papai, vem cá, ela nunca mais pode ter um bebê. Aí Kezinha, amor, tá tudo bem? Eu falei, depois a gente fala sobre isso. Eu achei uma falta de... Pelo amor de Deus, irmão. Eu falei, doutor, depois a gente fala, mas me falaram que na América eles fazem assim por conta de liability. Então, para não dar margem de você falar que não sabia, durante a operação ali, tem um monte de testemunhas, ele já avisou. Ela não pode ter mais um bebê porque o útero dela está muito fino e pode se romper, ela pode ter uma hemorragia, pode morrer ela e a criança. Essa foi a notícia durante o nascimento do Benício. Super nice. E aí, imagina a cabeça de Kezinha, depois que o Benício nasceu, amor, você ouviu o que o médico falou? Eu não posso engravidar de novo. Amor, eu não posso engravidar de novo, eu não posso engravidar de novo. Irmão, olha pra mim. Tem momentos em que você vai ter que escolher ficar com o conselho de um homem ou com uma palavra de Deus. Conselhos de homens fazem sentido. A palavra de Deus, ela move o sobrenatural. Ou você vive com algo que faz sentido, ou você vive o sobrenatural, porque o sobrenatural não faz sentido. Não faz sentido um homem ouvir Jesus chamar e depois do seu corpo já está fedendo, sair do túmulo e vir andando para fora. Não faz sentido um homem andar sobre a gravidade, passear sobre as águas. Não faz sentido uma fornalha ardente que queimou os soldados que lançaram esses homens lá dentro. Não queimaram os homens que dançaram lá dentro. Irmão, o sobrenatural não faz sentido. Porque quando o sobrenatural começa a fazer sentido, ele deixa de ser o que é. O sobrenatural é uma medida além do natural. Fere a lógica, fere a gravidade, fere o que é previsível, toda a probabilidade. Você está comigo? Então, o nascimento da Chloe pra gente é uma expressão de uma confiança numa palavra de Deus. Se você ficar num conselho médico, nunca mais tem um bebê. Se a gente se agarrasse à palavra de Deus, ainda tem uma criança por vir. Aí vem a notícia, tô grávida. Aí vem a dúvida, será que vai dar ruim? Será que vai se romper? Será que vai sustentar? Irmão, as batalhas na nossa mente acontecem todos os dias. Os ladrões de alegria nos cercam todos os dias. Não sei se você já ouviu aquela história. Um cara foi apostar numa briga de cachorros. Aí ele perguntou para alguém que estava assistindo, qual que é o cachorro bom aí? Aí o cara falou, é o malhado. Aí ele pegou todo o dinheiro dele e falou, vou apostar no malhado. Começa a briga. E aí que ninguém é favorável à briga de cachorros. Aqui é só uma história. Daqui a pouco o pastor evangélico incentiva. E aí começou a luta. Deu 1 minuto. O cachorro todo preto foi lá e acabou com o malhado. Aí o cara revoltado chegou pro cara que falou, você falou que o malhado era o bom? Ele falou, não, o malhado é o bom, agora mal mesmo é o pretinho. Por que eu tô falando isso, irmão? Eu ia falar de outra história, contei essa, só que doideira. Você já ouviu aquela história? Que você tem 2 cães, 2 lobos, e o mais forte vai ser o que você alimenta mais? Assim é a lógica e o sobrenatural. Se você se alimenta da palavra da fé, você tem uma fé vivificada, você tem expectativa no sobrenatural, você crê nos mover. Se você só alimenta a lógica, você vai se tornar alguém cético, alguém que só acredita se você vê, alguém que só acredita se você tocar, alguém que só acredita depois que acontecer. Sabe qual é o problema do cético? O cético, ele não vai ser poupado do lugar do milagre, ele vai estar lá, só que ele não vai viver o milagre. Quando Jesus volta, ele volta com as feridas, as chagas.
E um daqueles homens não acreditava que ele de fato era o Jesus ressurreto. Aí Jesus fala: você pode tocar, irmão. Você percebe? Ele está no ambiente de milagres, mas ele só conseguiu acreditar depois que ele tocou no milagre. Irmão, tem muita gente vendo milagre, tocando milagres, mas nem todo mundo está vivendo milagre. Porque o milagre só acontece para quem alimenta a sua fé mais do que alimenta a sua razão. Milagres não precisam fazer sentido. 2022 é um ano de recessão, guarda tudo. Irmão, esse ano a economia vai quebrar. Irmão, eu não sei como vai ser a economia global, mas a palavra que Deus tem para nós está firmada em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Diagnóstico contrário: você nunca mais pode ter um bebê. Isaías 53, certamente Jesus já levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados.